Olá pessoal, meu nome é Adriano Leonardi, sou médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, também sou médico de esporte, faço parte aqui da equipe do Instituto Reaction e hoje o intuito desse vídeo vai ser de responder uma pergunta bastante frequente, que é como retornar ao esporte após a reconstrução do ligamento cruzado anterior. O ligamento cruzado anterior, na grande maioria das vezes, ela é de tratamento cirúrgico, né? Quanto maior o grau de ruptura e menor a idade, maior o grau de atividade da pessoa, a gente tende a indicar o tratamento cirúrgico. Hoje em dia a cirurgia clássica é a reconstrução do ligamento, a gente faz os túneis ósseos, né, na tíbia e no fêmur, e a gente usa o que a gente chama de enxerto para colocar no lugar do ligamento que está rompido. Esse enxerto pode ser retirado de doador cadáver ou a gente pode tirar do próprio paciente. As duas fontes doadoras hoje é o tendão patelar, os isquiotibiais, e a gente fixa esse enxerto através dos parafusinhos, né, que a gente chama de bioabsorvíveis, são aqueles que são absorvidos pelos ossos. E existe todo um período pós-operatório que vai do dia 0, que é o dia da cirurgia, até 9 meses, em alguns casos, para que a pessoa consiga retornar para o esporte. A gente sabe que existem alguns períodos da reabilitação, os 15 primeiros dias são um pouquinho mais chatos, geralmente exige um pouco mais de cuidado, existe um pouco mais de dor, existe uma agressão inicial e depois existe todo o período da fisioterapia para que a pessoa consiga voltar a ganhar força muscular, flexibilidade, agilidade, etc. Mas chega uma hora que a gente coloca esse paciente no que a gente chama de transição ao esporte. A transição ao esporte significa quando a pessoa teve a lesão e ela vai voltar para o esporte. Então hoje, para responder as perguntas técnicas sobre isso, eu tenho aqui meu convidado, o professor Gustavo Jorge, que faz aqui parte do programa de transição do Instituto Reaction. Eu vou fazer algumas perguntas para ele a respeito de como funciona essa transição. Então vamos lá, professor, a partir de que momento que você recebe o paciente vindo da fisioterapia? Como é que você recebe e como é que esse paciente vai estar para que você consiga já começar a trabalhar? Na verdade, quando o paciente ele vem da reabilitação da fisioterapia, ele vem para a transição, para a gente trabalhar um pouco mais de gesto esportivo, ele vem equilibrado, tá? Ele faz um teste de força e esse teste de força ele mostra o equilíbrio entre os membros e uma relação importante e ótima entre o agonista e o antagonista e com a primeira parte da propriocepção feita. E aí, junto com a fisioterapia, a gente discute quais são os próximos passos para a volta do esporte. Então a gente analisa realmente se esse paciente, caso a caso, se já está apto a fazer um giro, se esse paciente já está apto a fazer saltos de baixo impacto, mas o mais importante, ele está com o sistema equilibrado, musculatura forte e com as relações ótimas e equilibradas. Ok, professor, como é que funciona o fortalecimento muscular? A partir do momento que você recebeu, você já coloca na academia? Como é que é essa progressão de exercícios? Você faz com peso livre? Ou você prefere treino de força, realmente aí dentro de uma academia de ginástica? Como é que funciona esse fortalecimento? Quando a gente recebe um paciente na transição, vindo de uma lesão, uma ruptura do ligamento cruzado anterior, a gente sempre preocupa com os movimentos do valgo dinâmico, né? Então a gente tenta minimizar que esse valgismo apareça em qualquer momento da reabilitação. Então, lógico, como ele já vem com a musculatura equilibrada e com um fortalecimento já em andamento, principalmente quadril, extensores, flexores do joelho, o foco é na lesão. Então a gente trabalha na lesão. Então a gente sabe que os músculos que estabilizam o quadril têm uma função importante ali na estabilização do joelho. Então, principalmente quando a gente fala do glúteo médio. Então, todo o protocolo existe um foco em fazer com que essa musculatura fique ativada e consiga fazer com que o joelho não faça esse mecanismo errado. Então a gente treina o músculo, mas principalmente o movimento a partir daí. Então a partir desse momento, como a fisioterapia trabalha muito a parte muscular, a transição ela trabalha o movimento. Professor, eu queria que você dissesse pra gente o que é o FMS e qual que é a função dele no retorno para o esporte, na transição de uma pessoa que está fazendo a fisioterapia e vai voltar para o esporte. Ok, uma pergunta que é muito frequente é como manter o ganho cardiorrespiratório daquela pessoa que está se reabilitando e está voltando para o esporte. Aquele cara que era corredor de rua,
aquela pessoa que fazia um triatlon, por exemplo, que tem um metabolismo aeróbico muito forte, como minimizar essa perda cardiorrespiratória? Então, quando a gente faz o Functional Movement Screen, né, que é o FMS, o FMS são 7 exercícios, tá? São 7 movimentos. Esses 7 movimentos, eles geram um score para cada um deles, de 0 a 3. Somando, ele pode chegar a 21. Para mim, ele é importante para identificar quais são as principais prioridades desse paciente que vem já de uma prioridade sabendo que ele fez o ligamento cruzado anterior, ou seja, ele está reabilitando o ligamento cruzado anterior. Mas eu preciso entender o que pode ter levado a ele a machucar o ligamento cruzado anterior. Qual foi o mecanismo? Realmente foi uma falha no glúteo médio? Será que esse cara tem uma boa mobilidade do quadril? Como é que está a dorsiflexão no tornozelo dele? E a estabilização do abdômen é forte? Então, baseado nisso, eu crio um protocolo individual, não só pensando na recuperação do joelho dele, mas para treinar o corpo como um todo, num objeto de prevenção de lesão, para minimizar uma lesão futura. Tá ótimo. Então agora, para a gente finalizar, a grande pergunta que a grande maioria dos pacientes procuram aqui na internet, afinal de contas, quando que a pessoa consegue voltar a jogar bola? Quais são os critérios que você diz para o cara, vai jogar bola? Eu acho que no primeiro momento, quando você tem uma limitação, e essa limitação em membro inferior, a gente usa o ergômetro de braço, né? Para fazer com que esse processo da ventilação, lógico, são músculos menores, o aporte de oxigênio é menor, mas você gerar uma manutenção ou uma diminuição, ou seja, do que o cara perde, né? Do que o paciente perde durante esse processo da reabilitação, e a partir do momento que a fisioterapia vai liberando os exercícios que não têm impacto, então bicicleta, posteriormente transporte, e aí no objeto de transição você vai inserindo a atividade que no caso, se for um corredor, se for um jogador de futebol, se for qualquer outro esporte, mas você pode ir inserindo as atividades aeróbicas na esteira. Um outro objeto legal nos primeiros momentos é a piscina, dá para se fazer muita atividade de endurance na água, que vai fazer com que a questão cardiovascular seja exigida e você consiga ter uma manutenção desse complexo, desse condicionamento, dessa manutenção desse processo do cardiovascular. Mas acho que o processo é mais ou menos esse. Ergômetro de braço, piscina, bike quando estiver liberado, o transporte, e aí o produto final é a parte de corrida, de endurance, né? Beleza. Muito bem, agradeço bastante aqui a participação do professor Gustavo Jorge. Para você que está acessando o primeiro vídeo aqui do nosso canal, a gente tem essa playlist chamada Pergunte ao Especialista. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, aqui esse espaço aqui embaixo que o YouTube disponibiliza, você pode mandar sua dúvida, sua crítica, ela vai ser muito bem acolhida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho e continue assistindo nossos vídeos.